Bom, gente, essa coisa de falar, o prefeito Clécio trouxe o caso de Macapá, e a gente percebe, bom, só um detalhe, eu pesquiso essa questão de municípios há muitos anos já, tenho 23 anos de carreira na universidade, e eu já visitei muita escola, hospital, favela, o PNUD, Banco Mundial, FGV, enfim, eu tenho alguma experiência, enfim, de pesquisa com isso, não só pesquisa acadêmica, mas também pesquisa avaliativa. A gente estava nas conversas preliminares aqui e eu estava comentando que uma outra coisa que eu queria falar, depois dos agradecimentos que eu fiz a vocês, é de louvar um encontro desse, né? De discutir o país estrategicamente, vocês colocam eixos estratégicos, que é interessantíssimo, é algo que no Brasil parou de acontecer, né? Houve uma interrupção disso. Eu estava falando até com alguns colegas aqui que antes a gente era muito chamada, a universidade era muito chamada para fazer esse tipo de coisa, né? Falar sobre temas e vinha sempre um acadêmico, e em vários partidos eu já fiz isso. E de uma hora para outra acabou. A gente virou um país monotemático, com todos esses problemas aí que a Marina colocou, né? E a gente não consegue vislumbrar o Brasil para frente, né? Ou seja, pensar o país para além da contingência muito imediata que a gente está passando no momento. E encontros como esse são extremamente importantes e louváveis. Eu quero aqui registrar também isso. Mas vamos lá. Agora sim, voltando para a fala, o prefeito Clécio expôs o caso de Macapá, e vejam que Macapá tem problemas específicos, né? No vídeo aí que salda o aniversário da cidade, a gente percebe que é uma capital, mas é uma capital amazônica, né? Ou seja, com aqueles problemas que a gente sabe que tem na Amazônia, quem já visitou, aquela região sabe muito bem como é, né? E, sobretudo por questões climáticas que tornam especial e diferente a urbanização de capitais como Macapá. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é essa coisa do municipalismo, né? Na Federação Brasileira, no roteiro da minha fala. Depois eu vou falar sobre as alternativas que a gente observou ao longo desses 30 anos, né, desde a Constituição de 88, que é quando se consagra essa coisa do municipalismo no Brasil. E depois, do mesmo modo, o prefeito vê quais são os caminhos, né, que estão sendo apontados aí por algumas prefeituras, pela academia, junto com a com municípios e a inteligência dos estados. Bom, o municipalismo autárquico, que é esse que o Clécio tinha comentado anteriormente, a gente chama de no texto eu chamo de municipalismo autárquico, porque até então, né, em 88 que consagra isso, as prefeituras elas vão ter sua base não só administrativa, autônoma, financeira, mas institucional, ou seja, elas vão ter as suas constituições, leis orgânicas, não é isso? E prefeituras acima de 5 mil, 2 mil, 20 mil, baseado na lei Cornudet da França, inclusive, a partir de 20 mil fazem seu plano diretor e sua lei de uso do solo, né? Então é um fenômeno brasileiro, e como todo fenômeno brasileiro, um fenômeno de dimensão magnânima, porque o país é grande, né? Daqui a pouco a gente vai falar do SUS, vai falar que é o maior sistema de saúde público universal ocidental do mundo, né? E isso é incrível, porque quando o processo decisório legislativo ele é realizado, e aqui a gente tem muito político e muitas pessoas que passaram, né, e estão vivendo na política, a gente sabe o que quer, quer dizer, sabemos o que queremos e queremos também o que não sabemos. Então, quando toda aquela frente que veio com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, toda aquela turma, traz essa ideia que tem que ser tudo municipal, tudo na cidade, as pessoas vivem no município, eles não tinham ideia, como em qualquer processo decisório, é isso que a gente estuda em política,
dos efeitos que adviriam disso, né? E nesses 30 anos a gente já tem condição de avaliar um pouco isso, né? Ou seja, mesmo assim a gente decidiu, porque é natural que ocorra isso, essa decisão. E a natureza dessa decisão, ela traz de cara um dilema. O municipalismo autárquico, um dilema não, ele traz um problema, perdão, de cara, que é a baixa capacidade fiscal, né, vis-à-vis a autonomia. Ou seja, a autonomia ela está do lado de uma baixíssima capacidade fiscal, baixíssima capacidade de arrecadação. Os municípios do país, só para vocês terem uma ideia, em 1960, né, isso em números relativos, os municípios em 1960 eles tinham como arrecadação própria em torno de 4,7% do bolo total dos impostos. Em termos relativos, os municípios arrecadavam 4,7%. E as suas receitas disponíveis após as transferências eram em torno de 6,5%, algo dessa natureza. Em 2007, que é o que está lá no artigo, que foi até onde eu acompanhei, os municípios aumentaram muito residualmente essa sua capacidade de arrecadação própria, em termos relativos a 5,2% em 2007, não deve ter aumentado muito de lá para cá, porque a série é bastante pequena de tempo. Só que as receitas disponíveis dos municípios, após as transferências, ficou de 19,5%. A gente tem a Confederação Nacional dos Municípios, do qual o prefeito Clécio deve fazer parte, que todo ano vai lá em Brasília, né, e reivindica que se distribua mais recursos, que não tenha tantas drus como o prefeito colocou. Mas o fato é que os municípios, né, nesse novo desenho federativo, foi quem ganhou mais, do ponto de vista de transferências. Isso é fato, né? Enfim, a gente vai depois discutir a natureza da desigualdade regional que existe no Brasil. Quem acabou perdendo foram os estados, né? E os estados foram perdendo pouco a pouco, porque eles foram perdendo. Os estados eles tiveram que sangrar para colaborar com o combate à inflação, que foi a extinção dos bancos estaduais, porque os estados eram um mecanismo de desencadeador de inflação. Eles emitiam moeda, os governadores sacavam descoberto aqui, os juros sabem, governadores, enfim, uma crise fiscal imensa. Então, muitos estados fizeram ajustes fiscais rigorosos. A lei de responsabilidade fiscal, ainda que ela pegasse nesse caminho aí do municipalismo, pegasse os estados, quem teve mais, e por razões de quantidade, já que a gente tem 5.500 municípios, quem pegou mais, quem foi mais abalado com a LRF foram os municípios, né? A gente viu muito prefeito, um processo aí com muito prefeito, né? E o Ministério Público ele tem um papel importante no sentido de mediar essa coisa da lei de responsabilidade fiscal, já que chegou-se a o Júlio pode falar melhor disso, que é do meio jurídico, chegou-se a um tempo em que não adiantava simplesmente levar para a justiça o prefeito, mas sim, enfim, e aí o Ministério Público tem um papel muito bom. Também ele começou a se ceder, né? Estou falando isso porque recentemente eu soube de uma história por promotores, que em algumas prefeituras de estados nordestinos os promotores recomendaram que não fizessem um carnaval, né? Bom, aí fica aquela coisa, o que é que o prefeito responde ao promotor, né? Ele diz, olha, então você senta aqui na minha cadeira e toca, enfim. Mas, como todo processo, isso tem o trade-off da coisa, mas foi muito importante também o papel, enfim, do Ministério Público nessa história de ajudar as prefeituras, né, nesse sentido de transigir, né, durante o processo de lei de responsabilidade fiscal. Não vamos esquecer uma coisa, né? O Brasil ele tem 40% da população dentro de regiões metropolitanas, capitais, melhor dizendo, não falar regiões metropolitanas, porque o processo de região metropolitana ele é mais disfuncional, vou explicar por quê. Mas 40% da população brasileira está em capitais, grandes e médias cidades até 150 mil habitantes.
né? 40% da população. 60% da população está em cidades abaixo de 100 mil habitantes, enfim. Ou seja, uma maior parte da população brasileira vive em pequenos municípios, né? Nem médios municípios. Por que as regiões metropolitanas são disfuncionais? Porque elas foram criadas em grande número e sem nenhum tipo de aparato de gestão institucional que faça com que a região metropolitana funcione, né? Então a gente tem hoje perto de 80 regiões metropolitanas do Brasil, tem uma no sul de Roraima, que tem 3 municípios e distam cada município um do outro 100 quilômetros. Não tem conurbação nenhuma, enfim, não há... Mas isso é uma outra questão, a questão das regiões metropolitanas. Então, dentro desse problema de baixa capacidade fiscal, a gente tem aí, ao longo do tempo, a gente tem observado no Brasil ao longo do tempo, que os municípios dependem muito de transferências. O prefeito acentuou isso, quando ele fala que quando ocorrem DRUs, desvinculações de receitas da União, isso rebate diretamente nos municípios. Mas só para ter uma ideia, a porcentagem de receita tributária, né, em termos relativos, isso, né, porcentagem de receita tributária dos municípios acima de 5 milhões de habitantes, ela gira em torno da média de 32%. Talvez São Paulo tenha 40%, né, de arrecadação tributária própria. São Paulo, maior município do país, maior da América Latina. Então, metade ou 40% deve ser de recursos próprios e o resto de outras fontes, tarifas diversas, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto deve, ou seja, a gente deve ter aí no Brasil, por baixo, uns 3 mil municípios ou 2.500 que vivem em quase 100%, 49% de transferência. Ou seja, tem capacidade tributária zero ou tendendo a zero. Aqui no estado da Bahia, Minas Gerais, que são estados, né, a gente tem 3 estados com maior número de municípios, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Isso é incrível, né? É um negócio impressionante. Quando a gente faz uma comparação internacional com países que têm 3 esferas de federação, que são federativos e têm 3 esferas, governo federal, estados e municípios, não necessariamente com a autonomia que os municípios brasileiros têm, a gente vê que o Brasil sai da curva. Ou seja, isso é o contrário nas outras nações. Brasil, tem nações da América Latina, México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, né? África do Sul tem um perfil parecido com o brasileiro, desse rol de países que a gente coloca lá no artigo. Mas a média sempre é nesses países que eu citei, de 40% dos municípios terem receita própria, de arrecadação própria, né? 30% de recursos de transferências, evidentemente, né? E 30% de outras receitas diversas aí, né? No caso brasileiro, ao contrário, né? Você tem, enfim, como a gente falou, em média 65% de transferências, comparado internacionalmente, 20% em média de receita própria e 15% de outras receitas. Não há como a gente ter municípios ou que o municipalismo se sustente, né, dentro de um quadro desse. Vocês vão perguntar, e como isso pode ser modificado? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas uma coisa é quando a economia, o que a gente nota que isso em todo o país existe, quando a economia cresce, os investimentos vêm. Quando os investimentos vêm, sobretudo em infraestrutura, nos quais as prefeituras, e o prefeito aqui falou bastante sobre problemas de infraestrutura, né, isso melhora, né? Um outro problema é que nessas nações que a gente comentou, há um esforço de arrecadação muito maior, um cadastro urbano muito maior, o nível de pequenos negócios nesse município é muito maior do que o brasileiro. Evidente que tem nações, por exemplo, como o México, que tem um tamanho de economia mais ou menos parecido com o nosso, e eu não sei quem é que os mexicanos, quando a gente faz algum trabalho comparado, eles dizem que o Brasil é muito organizado do ponto de vista constitucional e legislativo, e a gente diz o contrário. Não, mas vocês são. Então fica aquela coisa deles falarem da gente, a gente falarem deles, e a gente não chega. Mas supondo que é a opinião dos mexicanos, né?
otimista sobre nós prevaleça, a gente não tem nenhum perfil mexicano nesse sentido dos municípios arrecadar. E eles são um país federativo com autonomia municipal, inclusive, parecida com a nossa, né? Não sei se tem constituições, mas os municípios têm muita autonomia de aderir, por exemplo, no caso que a gente está estudando, a região metropolitana no Brasil, ela é instituída pelo governo estadual e lá não, é o contrário, são os municípios que aderem a uma região metropolitana, algo que aqui ocorre no caso dos consórcios, que daqui a pouco a gente vai falar. Só para terminar essa primeira sessão sobre municipalismo, dentro daquela coisa dos efeitos, a gente teve logo um efeito perverso de cara, pós-constitucional, que todo mundo aqui conhece, que foi o boom de emancipações entre 88 e 96. A gente teve pouco mais de uns 1.200 municípios criados nesse período. A gente tinha em torno de 4.000 municípios e passamos para 5.200 ou 5.000, alguma coisa assim, entre 1.000 e 1.200 municípios. Isso porque o artigo 18, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, ele era bastante frouxo no que se refere aos requisitos para a emancipação municipal, que depois, com a emenda constitucional 15, o Júlio, que enfim, professor de Direito, não vou ficar falando aqui sobre leis e constituições, mas ele pode falar muito melhor que eu, com a emenda constitucional 15, isso foi, digamos que, barrado, né? A emenda constitucional 15, ela estipula que deve haver plebiscito, inclusive ela coloca mais critérios para dificultar a emancipação municipal, mas ela prevê uma lei complementar que o governo federal até hoje não sancionou, não aprovou, ou seja, há sempre um ponto de veto sobre essa lei, né? Porque, e no artigo que a gente fez, a gente colocou que era a decisão, o governo federal tem a decisão de não decidir. Ele não quer tocar nesse assunto, porque esse assunto é problema, emancipação municipal não é um tema interessante para o governo federal, já tem muito município no Brasil, supõe-se que tem, né? Se a gente for contar no Brasil, né? Ou pelo menos com autonomia, como ente federativo, a gente está comentando aqui, enfim, que constitui esse fenômeno de municipalismo, e isso está meio que sempre represado, né? Então, o municipalismo tem esses efeitos perversos, né? E isso se reflete na fala, por exemplo, do prefeito Clécio. Se a gente tivesse outros prefeitos aqui, eles iriam reclamar bastante. Tem a Confederação Nacional dos Municípios, que faz um trabalho interessantíssimo, né? E dispõe de muitos números até, tem um pessoal até que trabalha lá, que é muito legal, a gente já teve muito contato com eles, mas tem isso, né? A gente tem que resolver esse problema, que em parte tem a ver com a economia, né? A economia crescendo, melhor o município, né? Ocorrem menos DRUs, né? No mínimo, vai ocorrer menos DRUs e os repassos dos recursos vão ser maiores, né? Evidente que o Brasil, como qualquer outra nação, tem municípios que recebem royalties de petróleo, que estão estrategicamente posicionados, com recursos naturais disponíveis, etc, etc, etc. Pelo que a gente vê nos estudos, não há uma correlação direta entre royalties de petróleos e qualidade de vida. Depende, não é uma coisa com correlação, com forte correlação. A correlação é baixa, né? Isso não quer dizer que não ocorra. Melhora a situação do município em termos de bem-estar. Mas, sobretudo na região sudeste, diferentemente da região nordeste, mas a correlação é baixa, ela não é uma correlação forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil, ele tem duas desigualdades, né? E, como dizia, me perdoe se eu estou falando isso, enfim, muitos já devem ter falado, mas como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. O Brasil tem de cara a desigualdade social e a desigualdade regional. Então é difícil coordenar as duas coisas. E dentro da desigualdade regional, a gente tem uma desigualdade intra-regional. Então a gente tem, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente teve um grande avanço na industrialização que não modifica que de 60 para cá não modifica a divisão relativa do PIB entre as regiões, manteve-se igual, mas estados como a Bahia, o Ceará, Pernambuco conseguiram avançar muito em termos econômicos. Isso é contraditório, porque a gente teve muita industrialização por causa do Finor com a Sudene entre os anos 60 até meados dos anos 80,
E depois, ou seja, o efeito disso é que a gente não conseguiu ter um desenvolvimento industrial em termos de tamanho de economia, que era o objetivo estratégico da Sudene, enfim, de todo o planejamento regional lá nos anos 60, mas mesmo assim a gente se desenvolveu industrialmente e economicamente. A região Nordeste hoje é uma região muito diferente do que era nos anos 60, em todos os sentidos, tanto nas franjas das capitais no litoral, quanto no interior dessa região. Além do que a gente avançou muito em indicadores sociais, né? E isso se dá por causa das políticas universais, federais, né? Então, se o municipalismo ele tem essa coisa difícil da dependência financeira, foi também por meio dele que se chegou a essas políticas universais, notadamente aí a gente pode falar do SUS, né? Que o SUS é uma das poucas políticas muito bem coordenadas, né, de Estado dentro do mundo ocidental. E a gente sabe, a Heloísa, a nossa presidente Heloísa está aqui, é uma das, se me permite colocar isso, faz parte do movimento sanitarista, sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. É um tipo de sistema que tem 3 modelos: o modelo inglês, que é criado em 45, o modelo cubano e o modelo espanhol. Então ele tem essa coisa da distritalização da saúde vis-à-vis a atenção básica, o programa Saúde da Família, em zonas rurais e periferias, né? Então o SUS, e se a gente for ver o tamanho do SUS, sistemas de saúde, por exemplo, Inglaterra, Canadá, Alemanha, França, são sistemas que consomem muitos bilhões de dólares, do Brasil, muitos bilhões de dólares das nações. Não é diferente no Brasil. Se a gente observa essas nações, e o Brasil é uma constituição social-democrática tardia do ponto de vista das políticas universais, mas muito de vanguarda do ponto de vista dos direitos difusos, né? O Brasil tem essa coisa dupla na Constituição. Ela é tardia, por exemplo, na saúde, a Inglaterra já estava em 45. A gente só vai a gente gestou o sistema durante os anos 70 e 80, com o movimento sanitarista, mas a política ela só sai na Constituição de 88. Mas, por outro lado, o Brasil é bastante de vanguarda em direitos difusos, algo que outras nações não estavam. Bom, mas vamos voltar. Se a gente observa a população que é atendida nessas nações, o Brasil, 150 milhões de pessoas, e vocês sabem disso melhor do que eu, dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. 150 milhões de pessoas. É o maior sistema de saúde ocidental do mundo. E desses 48 a 50 milhões de pessoas que possuem seguro de saúde privado, não é pouca gente? Não é pouca gente. 48 a 50 milhões de pessoas é gente pra caramba. Esses seguros de saúde privado, todos nós sabemos, quem possui, não dão cobertura completa. Portanto, o SUS também atende a esse restante de 50 milhões de pessoas, né? Ou seja, o SUS tem um investimento alto na alta complexidade. Quem tem aqui, me perdoe se eu estou citando esse tipo de assunto, mas quem tem na família pessoas com câncer sabe muito bem do que eu estou dizendo. Um remédio para câncer custa em torno de 2, 3 mil reais. Qual é a família de classe média que tem condição de pagar isso? Não tem. O SUS dá, nas suas unidades de pronto atendimento, de graça o remédio. Então, a gente tem essa política municipalizada, né? Depois a gente vai ver que tem uma série de problemas, ou seja, os médicos reclamam, e a gente só começou a discutir essa questão dos médicos no SUS. O médico é um profissional importante no sistema de saúde, mas ele está dentro de uma pleiade de outros profissionais. Mas a gente começou a discutir essa questão médica porque os próprios médicos suscitaram, né? Ou seja, se quer um sistema de saúde universal, tem que se ter um pouco mais de remuneração, infraestrutura, uma série de coisas. Os municípios, desde 90, saíram com a estratégia do consórcio, que depois eu vou falar. Isso amenizou, mas não, enfim, amenizou o problema. Mas com as jornadas de 2013 que a gente teve aqui, a gente percebeu que é necessário discutir, inclusive, a profissão médica, né?
em cursos que eu dava para prefeito e vereadores, um dos problemas era esse. Como é que fala com os médicos, etc. Enfim. Muitos médicos propõem que federalize a profissão. Já fizeram até cálculos, a Associação Brasileira de Medicina tem isso, enfim. Eu não sei se isso resolve, né? Mas esse é um problema, o prefeito Clécio sabe do que eu estou falando, né? Não especificamente, talvez, na sua capital, mas no Amapá, o governador tem mais problema com isso do que o próprio prefeito. Porque o resultado vai vir para ele, né? Mas então, vamos lá. Quais foram as alternativas encontradas aí ao longo desse tempo, né? A gente só está falando no Brasil de uma agenda muito negativa. E uma das coisas que eu percebi ao longo aí, de visitas é que os prefeitos eles são muito inovadores, né? Eles têm muita... porque a gente teve, veja bem, em paralelo a isso, a gente teve uma série de matérias que regulamentaram, por exemplo, a cidade. Então, a gente tem o Estatuto da Cidade, que é de 2001, né, que foi muito importante. A gente tem toda que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição. A gente tem a coisa da participação social, que foi uma agenda forte no Brasil, sobretudo quando a gente estava em crise econômica, em recessão, melhor dizendo. A gente já tinha combatido a inflação, mas estava em recessão. Para os desenvolvimentistas, eles achavam que essa coisa da participação era apenas temporária, porque não tinha dinheiro, etc. Mas isso foi uma coisa que ficou. Ou seja, no Brasil, a gente tem conselhos, esses conselhos também tiveram um boom de destaque, mas essas coisas se normalizaram, né? Inclusive, teve um encontro, me permitam um parêntese nisso, eu fui convidado já no final da primeira gestão da presidente Dilma pelo ministro, uma série de acadêmicos e profissionais que trabalharam com essa questão de participação, né? Não tinha tese sobre o assunto, artigos, etc. Gilberto Carvalho. O ministro Gilberto Carvalho chamou para fazer um fórum sobre participação e foi muito interessante o momento com o IPEA. O IPEA participou e fez um fórum, só tinha os professores. E a gente viu que essa questão passou. Não faz mais parte da federação a gente discutir o pacto federativo com o municipalismo, com recursos, não faz mais parte da federação a gente discutir a participação. Isso já está dado. O que a gente tem que discutir agora é exatamente o que vocês estão perguntando aqui. O que é que se fez e quais são as novas estratégias, né? Então, ou seja, quando algum aluno meu vai fazer alguma tese, nada de voltar lá em 95, você tem que falar o que está hoje. 95 já passou, né? 88 já passou, não tem que falar mais de 88. Então a gente tem 30 anos disso e a gente tem que avançar nisso. Bom, uma coisa que eu vejo é que os prefeitos são inovadores, fechando parênteses e voltando, e eles lutaram contra esses efeitos perversos. O que eu noto nas prefeituras, notava, é que eles lutavam muito, e com orçamento muito baixo, né? Mas com muito esforço, com muito envolvimento, tanto do funcionalismo quanto da população, dos segmentos da sociedade civil, eles lutavam bastante. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, eu sei que a agenda está negativa, mas a gente tem muitos bancos de dados sobre experiências de inovação. Inovação é uma palavra que hoje está na moda, né? Enfim, na verdade é um conceito tirado da indústria, né, da economia industrial, trazido como burocracia, de modo mais amplo, né, mais livre e às vezes pejorativo, para a administração pública, para a gestão pública, e que no nível municipal ocorreu bastante. Estratégias, coisas que... Inovação necessariamente não quer dizer uma coisa original e nova, mas são coisas que poderiam existir em outras nações e que a gente não tinha praticado ainda aqui. Então, por exemplo, a gente tem o agente comunitário do SUS. O agente comunitário é algo que veio da gestão da política de saúde do Ceará. Certo? É um benchmark de lá. Podia ser de outro estado. Tem negócio de mãe canguru, tem um monte de coisas, né, que foram criadas pelos prefeitos. Algumas foram levadas para o nível nacional e há uma rede, né, criou-se uma rede
em que se replica essas coisas, né? Porque na gestão pública tudo é uma questão de se replicar. Uma boa administração, a gente sempre diz isso, né? No direito, o Júlio pode falar melhor, que é professor de direito. No direito vale o cara que sabe interpretar a lei, né? Sabe a lei de cor e interpretar. Na administração vale se você consegue inovar. Não interessa muito se você é um sujeito erudito, enfim, não é a pesquisa que vem primeiro, mas é a capacidade de fazer e a capacidade que você tem de inovar, né? Então isso ocorreu bastante, né, no país, dentro das prefeituras. Uma coisa que eu destaco aqui é a cooperação intergovernamental, que também foi muito forte. Cooperação governamental aí entenda-se como um todo. E destaco aí nessa cooperação intergovernamental os consórcios. Hoje a gente tem 7.400 consórcios no Brasil, intermunicipais, né? Ou melhor, consórcios de toda a ordem, dentre esses, majoritariamente, mais de 90% consórcios intermunicipais. Em parte, eles resolveram o problema da saúde em pequenos municípios, né? E a gente tem também a área de resíduos sólidos, né, com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que foi criada e o Congresso adiou a cobrança, pelo menos, do estabelecimento de consórcios para a gestão de resíduos sólidos das regiões metropolitanas, e que é algo que, enfim, consolida a figura dos consórcios. A lei dos consórcios, que é de 2005, mas que antes de 2005 já haviam sido criados, sobretudo no sistema de saúde. Então, a gente tem aí inovações, cooperação intergovernamental. A área de educação é incrível. É absolutamente impressionante o nível de cooperação governamental entre os 3 níveis. É algo realmente destacável e complexo até. A área da educação é muito complexa, né? Superaram os problemas de baixa arrecadação, passaram pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e estão aí de pé. Está aqui o prefeito, que teve os seus 2 sucessores, como é, prefeito? Presos, né? Seus antecessores presos, e ele está aí, né? Enfim, mostrando que há condição de inovar, há condição de trabalhar com poucos recursos e há condição de mostrar que a administração pública brasileira funciona. Isso é o que é o mais legal da história, né? Com todos esses problemas. Bom, e como melhorar o desempenho, né? A gente tem aí, eu pensei, quando estava em casa, né, falei, bom, tem 4 chaves aí que a gente sempre fala, né, na universidade. Primeiro, institucional, né? Ou seja, a coordenação federativa passa pelo Pacto Federativo. A gente recentemente estudou a coordenação federativa no programa Bolsa Família, não recentemente, foi uma pesquisa que a gente fez para o MEC em 2009, sobre condicionalidade no programa Bolsa Família, e a gente estudou teorias para poder trabalhar com... A gente pediu, foi uma coisa que a gente exigiu do MEC, que a gente iria fazer pesquisa, diagnóstico e não consultoria. Nós éramos professores, era um grupo de professores da UFPE, e que a gente jamais iria se deixar de ter um julgamento isento nosso sobre o assunto. Então, se não fosse assim, a gente não topava. Eles toparam, foi muito bom essa pesquisa que a gente fez, mas só agora que a gente conseguiu publicar, porque sabe como é, enfim, professor é aquele sujeito, né, Júlio, sem tempo nenhum, correndo atrás de tudo, né? E um dos pontos que a gente observou, com a base de dados que a gente tinha, no projeto Frequência, no projeto Presença, é que os burocratas, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Serviço Social ou similares, que eles respeitam as regras, né? O burocrata, o que se chama de burocrata no nível de rua, há um respeito às regras. E isso porque o programa é bem coordenado, o Bolsa Família, né? Então, uma das coisas, das saídas para melhorar essa capacidade municipal é a capacidade institucional, né? Isso é meia governabilidade do prefeito e o resto de matéria em legislação que torne a política com a regulamentação bem coordenada. A segunda é capital humano. Isso carece muito nos municípios, o prefeito pode falar depois melhor disso. Os estados têm escolas de governo, gestores, auditores, quadros de gestão de excelência, não tanto quanto o nível federal, mas tem, né? São muito bons, mas os municípios não têm, mesmo São Paulo. Mesmo São Paulo,
que a gente pode tomar como guia, assim, né? O capital humano ainda é muito fraco. Porque também a capacidade burocrática, ou seja, os municípios não têm condição de investir nisso, né? Numa boa burocracia, né? E a questão financeira, que eu acho que isso é o calcanhar de Aquiles dos municípios e creio que vai ser por muito tempo, né? E isso, insisto, depende de boa gestão, como o prefeito mostrou aqui, certo? Fazer o dever de casa. Fazendo o dever de casa, ele organiza as finanças, já é um bom começo. E depende também, meia governabilidade é da prefeitura e o resto da governabilidade é nacional, com o país crescendo. Eu acho que quando o país cresce, tem investimentos, o problema financeiro ele diminui bastante, sobretudo o endividamento dos municípios. Enfim, era mais ou menos essa a minha fala, nesses pontos. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e prazer. Estou aberto aí para as questões.